Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do 40 mais pode, o podcast da mulher. Olá, Ana. Tudo bem com você, Tudo bem, e Cíntia? você? Tudo ótimo, felicíssima que estamos com convidadas incríveis E hoje. como foi de férias? Fui bem, meio lesionada, mas você fui voltou bem. lesionada, então não foi tão bem assim, né? O que você fez nessas férias, hein, Ana? Que me volta com a perna machucada. Abafa. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Eu tô meio quebradinha, mas estamos aqui. Mas que bom que você voltou inteira, né, pro nosso razoável. podcast. Razoável. O bom é que você fica sentada. Ana, e quem que é a nossa convidada de hoje? Então, a gente está com uma convidada super interessante. Além dela ser da Guarda Civil Metropolitana, ela tem um trabalho muito que eu acho que é assim que todo mundo deveria meter literalmente a colher, que é sobre a violência contra as mulheres. Eu tô falando da Girley. Seja muito bem-vinda, Girley. Bem-vinda, Girley. Tudo bem? Tudo bem? E eu também posso, e vocês também podem. Adorei essa colher. E vamos meter essa colher, porque alguém tem que meter a colher, né? Assunto extremamente importante, né? Mas é um assunto que gera também, quando a gente vai falar, gera muita polêmica também, nessa questão do meter a colher, né? A gente estava falando agora há pouco da questão dos direitos, né, das dos mulheres. Direitos, ou de você apoiar ou não apoiar, né? Então, essa questão de meter a colher, né, no que está acontecendo ali na casa do outro, né, na casa da outra pessoa, gera muita polêmica também. A gente viu muitos comentários até negativos, né, em relação a isso. O que tá em casa, fica em casa, né? A gente escuta muito isso. Não se mete a colher no relacionamento alheio. Acho que você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso, né? É verdade, é um assunto muito complexo, porque as pessoas agora que estão tendo a consciência que meter a colher é possível. E é bom, né? É muito bom isso. Se tem medo, vai com medo mesmo. Mete a colher, mas com segurança. Sim. Né? Tem vários canais que pode ser anônimo, que você tem segurança e respaldo legal de se colocar a colher. Uhum. Isso todos têm que ficar atentos. Omitir, deixar de colocar a colher, você pode deixar aquela vítima e a caminho do feminicídio. Nossa. Ô, Girley, vamos só voltar um pouquinho para a gente entender, e quem está assistindo, entender como nasceu esse trabalho da Girley. Porque você também trabalha aqui em Ribeirão, você é Da Guarda Civil da Metropolitana, Guarda né? Civil Metropolitana, né? Sim. Há quantos anos você trabalha na Guarda Civil? Sou Guarda Civil Metropolitana há 16 anos. Nossa, bastante tempo. E esse trabalho veio antes ou depois da Guarda Civil? Como que você, o que te motivou? Como que você chegou nesse trabalho que você faz aí de proteção, ou pelo menos de tentar proteger a mulher, né? Que muitas vezes a própria mulher acaba dificultando essa proteção. Às vezes né? Mas ela a gente nem tenta. entende, né? Às vezes ela nem Exato. entende que ela tá sofrendo um tipo de agressão, porque culturalmente ela já veio de um meio Isso que é um tipo de amor. Vamos botar muitas aspas nisso, né? Nesse amor. é um ponto importante de chegar também. É que esse trabalho se conecta com a minha vida, né? A Girley, ela é filha da Penha. Não da Penha, da Maria da Penha, mas é a Penha, mãe do Lécio, mãe do Thales. E eu também fui vítima de violência doméstica como a minha mãe. Então, isso é uma reprodução. Isso acontece em várias famílias. Uma repetição de padrão. Uma repetição de padrão, né? É cultural. E isso é um reflexo da nossa sociedade mundial. Girley, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você falou que a sua mãe sofreu violência doméstica e você também acabou, infelizmente, sofrendo violência doméstica, a princípio você tinha consciência que você estava sofrendo violência doméstica? Não, eu era criança, eu tinha 7 anos e naquela época nem existia a Lei Maria da Penha. E a criança facilmente confunde a violência com o cuidado. É o que a gente falou É antes, uma né? linha muito tênue, né? Entre violência e não, eu estou cuidando, eu estou educando. É o amor, Exatamente. né? O amor E a torto. minha mãe naquela época também não tinha essa consciência.
porque é muito fácil, confundido o cuidado também da mulher, a dependência psicológica, Sim. né? E as mulheres não tinham muitos direitos na época, Os né? direitos eram lesados, né? A mulher tinha direito de cuidar do filho, da casa, e naquela época também já trabalhava. Minha mãe trabalhava, ela cortava cana, e ela levava o sustento e mesmo assim era espancada, era violentada. E como que sai uma mulher com 5 filhos de casa? É Onde ela complicado. iria? Ainda que quem levasse aquele sustento era ela, Era né? ela. Tem a dependência emocional também, né? A pessoa às Sim. vezes pensa, por mais que tá péssima a situação, acha que não vai dar conta, né? De se bancar, não é nem financeiramente, muitas vezes, mas se sente abandonado. Por pior que está a situação, acaba se sentindo um pouco desprotegida, Não, e esquisito, vem o né? julgamento da sociedade, o medo, 5 filhos, quando se tem é só a mulher, é muito mais fácil. Mas sair de casa com bagagens, né, Difícil. o julgamento do vizinho, o que o outro vai falar. E Sim, tudo pode, dentro do relacionamento, naquela época, tudo podia, até hoje, em muita sociedade, pode ainda. pode. Então a gente vê no Afeganistão, você vê, é permitido a mulher apanhar desde que Sim. não se quebre ossos. Ai, que absurdo, É gente. muito absurdo nós vivenciando isso ainda hoje. Em vários países ainda é possível você ler em matérias de jornais esse tipo de Esse tipo de coisa, violência. atrocidades, né? Eu assisti um filme, inclusive ontem, que chama 23 mil vidas. E elas fogem para a Líbia, para aquele lado, porque a moça que estava contando no filme é um filme baseado em fatos reais. Ela tem 19 anos, com o nenenzinho, ela fugiu porque falou o nome da pessoa, não vou saber falar quem que é, mas eles matam os homens da comunidade, estupram e fazem horrores com as mulheres, porque eles têm direito. Exatamente. E aí, como que uma mulher, hoje aqui no Brasil, nós vivenciamos isso? Não está longe, aqui nós vivenciamos isso. Aqui em Ribeirão tem casos nesse suporte, nessa altura de perversidade. Então, temos que ficar atentos o tempo inteiro. Esse canal é muito importante. Uhum. Nós temos que divulgar ao máximo. Sim. Tem mulheres passando por isso até hoje. E a lei vai completar 20 anos. E mais do que a gente imagina também, Muito né, Girlê? mais, Porque muito às mais. vezes a gente acha que o problema tá tão longe da gente, né? Mas na verdade tá sempre muito do lado, Tá ao né? lado, tá ao lado. Em todas as classes, né? Às vezes as Sim. pessoas falam, é só na periferia, e não é. Não é. Pelo contrário, você pode falar melhor que eu, que você trabalha muito com isso, mas nas classes altas é mais abafado, né? Sim, mesmo pelo julgamento, o status, a sociedade. Nós, mulheres, nos fechamos por medo do que o outro vai falar. E esquece quanto a nossa vida é sempre o medo do prioritária. julgamento, né? É o mesmo julgamento. Na verdade, eu sinto, eu vejo assim, que às vezes o medo do julgamento nem é também para o lado de fora, mas muitas vezes até para o lado de dentro, né? Sim. Então, às vezes você sai ali de casa com seus filhos, por exemplo, para sair daquela. E como você disse, muitas vezes a criança ela confunde muito, né? E aí talvez a mulher tenha medo de ser julgada até pelo próprio filho, né? Nós estamos passando por isso por quê? Porque você saiu Porque de você casa, largou, porque você foi embora, né? E quando chega no nível da agressão física, ela já sofreu todos os tipos de violência. Raramente ela não passou pelos outros tipos. Né? Psicológica. Ela já passou por e ela já perdeu a identidade, então ela não sabe mais quem ela Nossa, é difícil, né? Sim. Então ela não sabe mais quem aquela mulher é, ela perdeu a sua identidade, então tem que haver uma reconstrução. Essa mulher ela precisa passar por uma terapia, ela precisa ser empoderada, ela precisa ter uma rede de apoio para reconstruir aquela figura feminina, de empoderamento, de quem ela realmente é, em que lugar ela conseguir se ocupa ali, enxergar, né? ela se enxergar realmente. Ô, Girlei, como que foi pra você? Porque você veio de um berço difícil, né? Sim, E hoje você trabalha com essas mulheres. Como que é pra você? Porque querendo ou não, a gente acaba revivendo essa dor, Sim. né? Não é a sua dor necessariamente, não tá acontecendo com você, mas você acaba se identificando. Como é que é pra você isso? hoje para mim é bem assim, a gente só pode tratar o caso quando a gente já viveu. De ouvir falar é muito complicado você lidar com aquilo tudo. Tem muitas pessoas que trabalham nessa área, mas a pessoa nunca passou por aquilo. Então a empatia vem
às vezes de sensibilizar com o caso, mas quando você já viveu aquilo, e eu não culpo o homem ou aquele agressor, porque de repente ele também já viveu aquilo. É uma bola de Sim, neve, ele né? também já passou Então por ele aquilo no precisa, de histórico repente, ele dele, né? precisa ser tratado, ouvido, cuidado. Muitas vezes é doença sim, outras vezes precisa da repreensão, mas o Brasil precisa ter encaminhamentos desde a infância. Nós precisamos mudar a história. Nós precisamos levar essas situações dentro da educação, Eu tratar vejo que nossas muitas crianças. vezes esse comportamento agressivo é, vem assim de uma educação muito machista. Você acha, assim, com a sua experiência, né? Você acha que isso também tem a ver com essa educação machista, de muitas vezes o pai, né, tem essa forma de lidar, né? Tem que ser homem, né? Tem Não pode Ô, chorar Cíntia, não é o tem que ser pai. firme, tem que ser. Nós, de onde saem nossos homens? da gente, né? A gente vive numa sociedade, Cíntia, né, nós, machista. nós geramos nossas crianças, 7, 9 meses. A mãe nós geramos. Sim. E quem mais educa é a mãe, né? A gente joga Eu muita culpa eu no não estou pai, colocando a mas culpa na mãe ou no pai. Mas nós vivemos numa cultura estruturalmente machista. Machista, isso, sim. É social, né? Desde do ventre até quando o bebê nasce, já vem culturalmente machista. Ah, vamos fazer o chá revelação azul ou rosa. Nós não levamos nossos filhos no médico após os 10. Ó, passou o período ali de acompanhamento, os meninos não têm mais acompanhamento. Por que nós não levamos os meninos no médico? Ninguém para analisar isso. O índice de suicídio com os homens morrem mais por aventuras. Racha, hoje é comum você ver rachas, eles empinam mais, mais aventureiros, Sim. mas o acompanhamento médico, as mães deixam de levar os filhos no médico. As meninas não são acompanhadas mais vezes ao médico, porque a mãe fala assim, precisa ir no GO, precisa disso. Eles são humanos. Eles precisam de atenção tanto quanto as meninas. E por que não tem esse acompanhamento? e os homens são mais resistentes também à parte emocional, né? Você pode ver os índices, é muito menor a quantidade de homens que se empenham numa Mas é terapia, por porque nós exemplo. tratamos isso com mais rigidez. Eles crescem falando, homem não chora. Homem não pode, não Sim. pode, não pode. Nós impomos, nós sociedades impomos, acaba criando esse circo para que ele se sinta mais resistente. Se sinta mais forte. Exatamente, então tem que ter uma quebra de paradigmas. Eles são humanos tanto quanto nós. E sofrem também. É um assunto muito delicado, né? É. Porque, assim, ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado para não tirar a masculinidade deles, Sim. porque tem a parte masculina, que eles são mais fortes, são mais desbravadores. Ao mesmo tempo, tem que ter um limiar muito cuidadoso para também não se tornar um homem, como se diz, uma masculinidade tóxica, igual se Não, fala com hoje, né? certeza. E assim, às vezes as pessoas não entendem e falam assim, você está protegendo o homem. Não é isso. Errou, tem que ser responsabilizado pelos seus erros, sim. Mas ele tem que ser responsabilizado e entender o dano que ele causou àquela mulher. Não adianta vir a punição, porque ele sendo punido, ele vai causar mais dano a outras mulheres. Ele vai só trocar a vítima. Mas ele tem que entender e ser responsabilizado pelo aquele dano. Isso é mais importante. Porque senão ele vai continuar reproduzindo os mesmos danos a outras mulheres. A gente escutou quando eu te conheci, não vou citar logo, lógico quem, mas uma moça falou, ela falou assim que viveu 18 anos, 20 anos num relacionamento e que depois ela percebeu que era um relacionamento que fazia mal pra ela, só que ela fala assim, ele não era um monstro. Ele não era um monstro, mas era a criação dele, o Sim. jeito dele. Então é isso que você tá falando, é a gente conscientizar que eles podem ser diferentes, que eles não vão deixar de ser Sim. homens, né? Nossa, é muito delicado esse assunto, né, Cíntia? Porque eu fico pensando aqui, né? E às vezes é difícil até de você entender, né? Assim, porque quando a gente fala de violência, acho que a gente pensa naquela violência agressiva, né? E aí já vem aí já vem uma outra visão que a Ana coloca, né? Que talvez não é o bater, não é ser violento, não é o gritar, não é, né?
A violência emocional Mas é também, né? aquela espreita que te causa, né? De você viver ali naquela espreita de não saber como é que vai ser, né? Sim. Ou talvez às vezes precisar muitas vezes de aprovação, né? Mesmo que não é que não tenha, é que a pessoa sente que precisa, né? Não sei se eu consegui explicar. Eu entendi o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo são coisas que vêm da gente da infância, porque normalmente a mulher, vamos usar um termo, se sujeita, tá? Que não me veio outro, mas assim, ela aceita um determinado relacionamento porque ela não tá fortalecida Se também. coloca nessa posição. É, ela se coloca nessa posição, porque assim, quando ela começa, a gente vê muito caso disso, né? Quando a mulher tá no relacionamento, às vezes não é relacionamento de agressão física, mas de manipulação, disso que você tá falando, essa sutileza que vai controlando o relacionamento. E ela começa a se tratar, vamos dizer assim, ela começa a entender, opa, isso não é normal e isso está fazendo mal pra mim. Daí que ela sai do relacionamento, né? Sim. Você que é de Ribeirão Preto e região, está à procura de uma dentista? Eu estou aqui e posso te ajudar. Eu sou a doutora Débora Vilela, sou clínica geral, especialista em DTM do orofacial, atuo também na parte de sono e ortodontia. O meu consultório, ele fica localizado na Avenida Santa Luzia, número 550, muito próximo à Avenida 9 de Julho. É um local de muito fácil acesso a todos os pacientes. Escaneie o QR Code que aparece aqui na sua tela e agende um horário. E vamos juntos transformar o seu sorriso. Não, e tem mulheres que a necessidade de cuidado é tão grande, A carência. a carência, a mulher é independente, ela é bonita, ela é jovem, e começa num relacionamento que ela sente aquela proteção que ele fala assim, você não vai trabalhar mais. Ela acha isso normal. Tá cuidando de mim, né? Tá Quer que eu cuidando fique em de mim. casa. Você faz um trabalho que atende homens, você não vai atender mais homens. Aí ele tá com ciúmes, é gostoso. Vai começando devagarinho, Então, né? é sutil. Primeiro tudo começa muito bonitinho, Não, é né? muito sutil esses pequenos atos, que aí chega num ponto de tal agressão que ela não consegue mais sair. Ela é totalmente dependente dele, não trabalha mais. Ela não tem mais atitudes, ela não tem mais dinheiro, subsídio Dificulta, né? para se sustentar. E ela não tem como sair daquele relacionamento. Ô, Girlei, aquele dia que a gente se conheceu, a Girlei citou algumas, são direitos, né, que a Sim. mulher que sofre algum tipo de relacionamento assim tem. Você pode citar pra gente? Porque eu acho super importante as mulheres estarem fortalecidas, né, porque muita gente que tá nos escutando pode passar, ou Deus o livre, vir a passar isso, né? Aqui em Ribeirão, eu acredito que a nível nacional também tem leis, auxílio aluguel. Tem lei federal, em vários municípios, estados já aderiu ao auxílio aluguel, que é uma lei federal, estadual e municipal. Eu não sabia. O auxílio aluguel é um valor de R$ 500 para que a mulher possa deixar aquele ambiente, né, mesmo que ela não trabalhe, por 6 meses, e pode ser prorrogado por mais 6. Aqui em Ribeirão é uma lei que já está ativa e essa mulher tem direito. Tá. É só buscar o CRAS, assistência social do seu município, e também a nível nacional também ela consegue fazer essa busca e ter direito a esse auxílio. Então, o auxílio aluguel está valendo, né? Desde 2023. E essa mulher foi assim, é como se ela tivesse um respiro quando ela consegue ter esse subsídio e sair daquele ciclo da violência doméstica. Fora o auxílio aluguel, tem assistência psicológica, quando ela sofreu uma agressão que desconfigura o rosto, também tem esse benefício. Tudo através da assistência social, que é uma rede de apoio. Tem assistência psicológica, tem essa reconstrução facial, tanto dentária. Então, tem várias assistências que dentro dos programas sociais que essa mulher tem esse auxílio. Aqui em Ribeirão tem uma rede de apoio. É claro que tudo que parte da assistência é moroso,
Não vai acontecer da noite pro dia. Uhum. Tem que é difícil, né? assistência, é muito difícil, porque nós parte de um princípio que é agendamento e não é uma mulher que está buscando São esse várias. serviço. São várias mulheres. De Infelizmente. repente, esse agendamento está para setembro, outubro, novembro. Mas existe esse serviço e essa mulher vai ser contemplada, Tá. né? Porque, de repente, a mulher fala assim, eu sofri a violência hoje, claro que ela está precisando para amanhã. Mas não que se vê na televisão, não compra aquela ideia. Você vai entrar numa fila, isso vai demorar, mas existe esse serviço e você vai ser contemplada. É uma esperança, pelo menos, né? Exatamente, existe esse serviço. Por isso que é muito importante as mulheres estar atentas às políticas públicas, estar atento ao que nós temos direito e reivindicar esses direitos, porque muitas vezes nós não sabemos que temos direito. As políticas públicas voltadas para a mulher é muito nova também. Só para a gente, esse direito da mulher. Por exemplo, você falou, a mulher sofre a violência hoje, a gente sabe que é urgente. Sim. A mulher, ela consegue fazer isso de forma, por exemplo, ela vem sofrendo violência, ela precisa se preparar para sair desse local. Aí ela procura assistência social não num senso de urgência, num senso de preparação. Olha, estou sofrendo violência doméstica, eu preciso sair de lá, eu preciso de ajuda. Ela consegue dar entrada nesse pedido para ela poder ter Esse resguardo, essa né? programação dela, até para ela se preparar psicologicamente, porque assim, quando a coisa acontece, no calor do momento, eu acho que é por isso que acontece muitas vezes da mulher voltar para trás, né? Porque no calor do momento, naquele, né? Ela sofreu agressão, ela teve que ser tirada de lá, né? Ela tá na casa de algum parente, ou sei lá, hospedada em algum lugar com alguém, né? Mas o tempo vai passando, ela vai voltando em si e vai falar assim, pô, tá, eu sofri violência, mas e agora? Como que vai ser daqui para frente? Né? Cíntia, o que acontece? Nós somos muito imediatistas. Nós vivemos violência 30 anos. Isso. Aí dá o surto, eu não quero mais. Eu quero o auxílio hoje. E não acontece dessa forma. Ninguém se prepara para sair do ciclo. Seria o ideal. Seria o Sim. ideal, mas não funciona dessa forma. Então, assim, é toda uma série de critérios para acessar esses benefícios, seria o ideal que se vivenciasse isso. Eu quero sair, então vou me programar. É muito bom o canal por isso. Se você está vivendo, você vai se fortalecer. Tem o Saúde On, que tem psicóloga lá que é gratuita. Isso já é Funciona. imediato, a questão Isso da é psicóloga? imediato. Se você entrar no aplicativo, isso aqui em Ribeirão, Saúde On, você entra lá, é um aplicativo, você consegue marcar com a psicóloga. Então já é imediato. Ninguém precisa ficar sabendo lá no cantinho, na tua casa, no Até banheiro. para você entender Qualquer o que está pessoa acontecendo consegue, com você exatamente, ali. qualquer mulher consegue passar por esse atendimento e consegue entender o que está passando por isso, ou até mesmo orientação, 180. 180 tem WhatsApp. Olha só. Olha. Então, A gente não sabe dessas coisas, tem é muito o WhatsApp importante. e eu vou falar, é o 61996100180. Então, assim, esse WhatsApp, você clica lá, depois nós vamos deixar aqui também para vocês colocar na tela, é muito importante isso. Isso. Lá tem todas as orientações, tem como fazer a denúncia, pode ser sigilosa, a mulher pode fazer de dentro da casa mesmo, eles vão orientar quais os canais. Bacana. Eu não tenho coragem ainda de fazer um BO. Eu tenho medo, eu tenho incerteza, eu tenho insegurança, mas ali ela vai ter todo o atendimento. Depois, a saúde, que é a psicóloga, passa por ali, vai se fortalecendo. Vai entendendo Vai que precisa entendendo. mudar a realidade, né? Procura assistência, que é o CRAS mais próximo. Ali tem o CAD único, que vai atualizar e ela vai entender, a assistência vai encaminhar essa mulher. Então, são passos, que é passos lentos, mas essa mulher vai se fortalecendo. Por quê? O auxílio aluguel, ela vai ter direito depois que ela tiver a medida protetiva, depois que ela der o passo principal. Primeiro passo. Fez o BO, está com a medida protetiva, de repente ela está em risco eminente, ela já foi tirada da casa, ela já foi. Aí sim.
entendeu? E hoje em dia não pode mais retirar o BO, né? Tá assim mesmo. Porque antigamente as mulheres faziam um boletim de ocorrência contra o parceiro e daí vinha diversas Teve questões. alguma coisa que não podia mais retirar o BO, né? Isso Não, ainda. não é o BO, na verdade. A revogação, a vítima tem o direito de ir lá pedir a revogação da medida protetiva. Ainda o juiz escuta a vítima, porém, ele que vai decidir se essa vítima permanece ou não no risco. Porque muitas vezes ela é coagida Entendi. a ir lá, a retirar, ou ele liga, fala, eu te amo, e tem aquela cena toda. E é normal. Isso faz parte do processo. Porque, de repente, o casal está ali, vivenciou uma história. Eles têm uma história, né? E aquela mulher está fragilizada. E, de repente, realmente ele Se arrepende? arrependeu mesmo e vai mudar. Existe Nós essa não, nós possibilidade, não né? sabemos, né? Então, o juiz vai analisar. A medida protetiva hoje não tem prazo. Então, o juiz, ela pode fazer e retirar quantas vezes ela quiser, mas o juiz vai analisar se aquela mulher permanece ou não no risco. Existem casos isolados, então, Sim. né? Que aconteceu ali no calor do momento, os dois começaram a discutir, teve algum problema e Sim, foi um caso isolado. tem. Sabe tem. uma coisa que eu acho interessante a gente falar também? Não vitimizando os homens e nem as mulheres, mas existem muitas mulheres que também agridem, né? E é uma questão que não é falado, porque assim, o homem muitas vezes, alguns, né, eles não agridem porque são mais fortes, enfim, mas as mulheres, algumas, tá? Não tô generalizando, mas algumas elas acabam agredindo o parceiro também. Eu acho que a agressão de qualquer tipo, ela não deve vir nem do homem nem da mulher, né? É assim, os casos de violência doméstica, mais de 90% os homens são os agressores. Uhum, Isso é comprovado. uhum. Mas existem casos, sim, em que a agride. mulher, o agressor é a mulher. Existem E casos não é em que falado. o agressor é a filha contra a mãe. Eu sou a Estela, CEO da Impacta TV. A Impacta TV é uma empresa especializada em mídia indoor. Hoje, aqui em Ribeirão Preto, nós temos 30 pontos de TVs espalhados entre academias, clínicas, restaurantes e o nosso intuito é levar a visibilidade que a sua empresa merece. Então, escaneie o QR Code e entre em contato conosco. Existem casos porque a violência não parte só do casal, do cônjuge. É violência doméstica, né? Exatamente. Então, assim, existem casos em que realmente a mulher, no casal ali, a mulher que é agressora, só que para prejudicá-lo de um relacionamento que não anda mais, foi ela que causou tudo aquilo. Só que até o cara provar, porque ele com vergonha ele não faz o BO, ela vai lá e faz contra ele. Então, Nossa. até provar, tem uma série de complicações, mas mais de 90% são os homens. O que Até é mais mesmo pela força difícil? física, né? O que é mais difícil? A mulher denunciar o marido ou a mulher denunciar o filho? Porque existem muitas mulheres que sofrem a agressão Eu doméstica. nunca ouvi falar de mulher que denuncia filho, gente. Existe. Geralmente é os pais denunciam os filhos. E até para levar adiante o processo, os pais é mais difícil, só que existe. Nossa, se é difícil, é difícil quando é o cônjuge, seja a mulher ou o homem. Imagina quando é um filho. E tem caso, a gente já viu vídeo Tem na muitos internet casos, tem de muitos adolescente batendo no pai idoso, na mãe não é só adolescente, idosa. até mesmo de pessoas já estruturadas, né? Aham. E o grande caos disso tudo, ainda assim, é as drogas, né? O alcoolismo. Aí a gente vê o tanto que nós estamos patinando nesse aspecto, né? O Rafael Ilha, eu vi um vídeo dele, vocês sabem, né, do Sim. ex-dominó, ele conta, ele não chegou a agredir a mãe dele, pelo menos que eu saiba, mas ele roubava, ele tava totalmente louco por causa das drogas. Ele fala que a mãe dele chegou um dia e falou assim: filho, eu te amo muito, mas você não pode mais ficar aqui. Então, assim, deve ser muito, muito doloroso, difícil, né? porque ela deve ter movido céus e terra. Eu tô dando exemplo que ele é uma pessoa conhecida, né? Um caso que foi pra mídia, mas deve ser muito doloroso você ter que tomar essa atitude, falar, gente, eu não consigo fazer mais nada pelo meu filho e vou colocar ele pra fora. E assim, foi muito bom vocês entrarem nesse tema, porque nós temos em Ribeirão Preto um índice de idosos muito grande, né? Nossa população está envelhecendo. Sim. E o quanto tem de violência contra os nossos idosos. E geralmente vem dos filhos. E o quanto de todos os lados, até mesmo de cuidador, dos filhos, da família, o quanto nossos idosos estão sendo esquecidos.
e o quanto nós precisamos de um olhar específico para os idosos da nossa região, da nossa cidade, né? Violência patrimonial, os idosos estão sendo usados como caixa eletrônico, está sendo usado o tempo inteiro, até violência sexual. Quais são os acolhimentos que tem para os idosos, porque é diferente. A Sim. violência contra o idoso não está na mesma caixinha que a violência a mulher idosa, não tem os mesmos direitos que a mulher 59 anos para baixo, é um atendimento. É mesmo? Então, assim, temos que ter esse olhar. Onde que estão as políticas públicas voltadas para o idoso, acima de 59 anos e 9 meses? Como E engloba ninguém, coisa, e ninguém né? se preocupa, porque vamos Verdade. envelhecer e ninguém está ninguém preocupado tá com esses preocupado. idosos. E a gente, igual a gente tava falando, a gente fala de violência doméstica, a gente já pensa o homem e a mulher, normalmente. E Exatamente. tem muita coisa, igual a gente tá falando do filho, Muita coisa envolvida. muita coisa. E é um Muitas pessoas assunto envolvidas ali muito. também, né? É um assunto extremamente relevante para ser falado, para trazer essa conscientização. E realmente muito pouco divulgado isso, né? E o idoso O está idoso. esquecido. Está esquecido porque, assim, tem idosa que viveu 50 anos. O cara sempre foi agressor, porque eles casaram para sempre, né? Até que a morte os separe. E aí a vergonha de separar é muito maior. A religião A também. religião. Os dogmas. Então, é assim, aí você está com 70 anos, você vai levar essa idosa para onde? Porque a Ela nem casa de sabe acolhimento, viver a sozinha. casa de acolhimento não aceita. Não aceita as idosas? Teria que ter uma casa específica. Então, assim, é todo um tratamento que nós precisamos discutir e não tem discussão sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso porque vamos envelhecer. É verdade. Então, é um olhar que E é precisa o que a ser falado gente, mais. e é o que a gente estava falando lá no início, né? Antes da gente começar, tudo precisa de recurso, né? Precisa. Tudo provém de recurso. E é muito difícil ter esse recurso quando as pessoas não estão preocupadas Não estão com esse vivendo. tipo de situação Não e não estão estão vivenciando. vivendo. Quando né? você não está vivenciando aquilo, tudo bem, não é comigo. Isso acontece muito, né? As pessoas costumam olhar para aquilo quando machuca na gente, né? Sim. Ou tem alguém muito próximo passando por isso. Senão, tá longe. E na verdade Sim, não é não é longe, são longe, é seres aqui, humanos, aqui do lado. né? Nossa, é muito, assim, é um assunto muito complicado. Quando eu fiz a graduação de psicologia, o meu artigo final foi sobre a violência doméstica, no caso especificamente das mulheres, e eu fiquei na delegacia fazendo estágio, observação e, enfim, pegando, folhetando informações com elas. Um dos casos que eles mais falavam é assim: eu não tenho com quem deixar meus filhos, eu não tenho com como me bancar. É difícil, realmente é um assunto muito Muito difícil. complicado, Nossa, eu né? não tenho nem palavras para falar sobre isso, porque é muito, muito difícil. Só quem tá vivendo pra... Mas quando tratamos de mulher, nós esquecemos desse nicho. Nós só tratamos das mulheres, as mulheres da nossa idade, né? Nós esquecemos que as mulheres envelhecem. Então, isso é preocupante, porque todas as classes, todas as entidades que trabalham com mulheres, pouquíssimas entidades que trabalham com o idoso. E talvez pensar também na geração que está vindo, né? Se Nas você tem uma adolescentes. filha, né? Sim, Como que você vai direcionar, como que você vai levar essa informação, porque se a gente se cala e nunca acha que é o momento de falar sobre aquilo, de falar sobre o assunto, as coisas vão vão continuar acontecendo acontecendo. e a gente perde o controle, né? Sim. Aí depois que já está acontecendo, a gente não tem muito mais ali por onde entrar. É verdade. A gente tem que conscientizar as adolescentes, né? Que se você precisa se modificar para caber no relacionamento, aquele relacionamento não é para você. Tá certo. Lógico que a gente muda um pouco, a gente faz algumas concessões, mas assim, não gosto da sua roupa, você gostou do jeito que você era, agora não gosto mais da sua roupa, não gosto do seu cabelo, não passa batom, sabe? A gente tem que mostrar para os adolescentes para as adolescentes principalmente, que elas podem ser elas, independente de qualquer coisa, né? E é o fortalecimento individual. Eu acho, tudo bem, sou Fortalecimento da psicóloga, autoestima, né? mas eu acho que a terapia devia vir do berço, assim, para homem e para mulher, Sim. para fortalecer. É Mas verdade. infelizmente é um pouco inacessível ainda no Brasil, eu né? acho assim, eu sempre cito que depois da pandemia as pessoas com sentimento de posse aumentou. Muitas pessoas ficaram mais individualistas, né? E
Até mesmo nas escolas, quando a gente vai palestrar, você vê o quanto que o sentimento de posse aumentou. E os jovens, as meninas, os meninos, isso é igual. Eles não aceitam limites. E as meninas também. Os meninos às vezes falam, vou em tal lugar, vou jogar bola. As meninas quebram o celular, faz. Então, assim, a falta do respeito. Não se tem respeito Não com tem. o outro. Não tem limite. Não tem limite. Então, precisa voltar a trabalhar isso. Porque o individualismo Colocar esses e limites, né? limites. Não tem limite. Então, precisa falar sobre isso. E você vai dar um passo importante, né? Você está pretendendo dar um passo importante, que você é pré-candidata, né, Sim. deputada? Sim. Eu acho interessante. Você quer falar um pouquinho sobre isso? O que você está visando com essa pré-candidatura? Eu coloquei meu nome à disposição, estou vindo como pré-candidata a deputada estadual, não pelo cargo, mas por compromisso, pela coragem, né, que nós mulheres precisamos sair da plateia e se colocar à disposição, porque é um tema muito doído, muito complexo, né, que trata criança, adultos, adolescentes, homens e mulheres. E talvez Precisa isso ser também vai falado. te dar um respaldo aí para você trabalhar, né? Em cima aí do seu propósito, né? Que vai te dar uma força, na Não, e é verdade, né? muito importante o quê? Os espaços de fala, a voz. Nós mulheres viemos de uma circunstância de competição. E nós somos 54% do votante. Nós precisamos nos apoiar mais, deixar o espaço de competição de lado e somar. E somar, porque as políticas públicas não acontecem o imediatismo. Deveria estar ali à disposição para tirar a mulher do incêndio, não ela se programar para ser retirada do incêndio. Devia estar pronto Está ali, né? pronto ali. Então, assim, o fato de eu ter vivido isso soma muito, porque eu não ouvi falar, eu vivenciei. Então, eu estou contando coisas que eu vivi. Eu não ouvi ninguém me contar. Então, isso é muito importante. Eu sou da área Faz da parte da sua segurança. bagagem, Faz né? parte da minha bagagem, né? Eu fiz Libras, não tem ninguém na minha família surda. Porque eu acredito que mulheres surdas passam pelas mesmas dificuldades que as mulheres ouvintes. E não tem ninguém para falar por elas. Não tem ninguém para ser ouvido para essas mulheres. E então, eu quero ser voz e ouvidos daqueles vulneráveis, que eu fui vulnerável. E quando eu encontrei a pessoa para me ouvir, eu já tinha passado por todos os tipos da violência. Já Então, estava fragilizada, né? exatamente. Então, assim, hoje eu trabalho com homens e mulheres que passam pelo ciclo da violência, seja ela a vítima ou o agressor. Então, o quanto é importante nós trabalhar isso dentro das políticas públicas voltada para a família. E não é só sobre direita e esquerda, é sobre falar da família brasileira. É sobre representar o Estado de São É Paulo. sobre ser humano, Ser né? humano. É sobre os seres muito mais humanos. importante de ser direita ou Proteção, esquerda. né? Ter Proteção. essa proteção. Proteção. Muito bom. Muito bom. Uma última pergunta aqui para a gente ir finalizando. Dentro do seu cargo hoje, você recebe muitas denúncias, né? De emergência. Você vai direto, você age nessas denúncias? Tipo, você chega a fazer abordagem? Na verdade, a nossa central hoje eu estou descompatibilizada, né, devido à pré-candidatura, Ah, tá. né? Hoje eu não estou nativa, mas a denúncia chega em nossa central, tem uma patrulha específica, a Patrulha Maria da Penha, ela vai desde o atendimento para acompanhamento daquela vítima. O que seria esse acompanhamento? Para ver se o suposto agressor tem cumprido o distanciamento, se ele tem cumprido a ordem judicial. Nós fazemos esse acompanhamento para levar um pouco mais de segurança para aquela mulher que tem sofrido as agressões. Esse pessoal dessa Patrulha Maria da Penha, eles recebem um treinamento, uma orientação diferenciada para sim. poder agir nesses casos. Sim, são preparados, né, para ter esse olhar também, porque aquela mulher, ela está fragilizada, muitas vezes ela recebeu a informação e não digeriu aquela informação quanto a seus direitos. Então, eles têm que ser preparados para entender onde ela vai buscar aquele auxílio, quem que ela vai procurar, quais os atendimentos que tem dentro da cidade. Na hora do risco, se ele se aproximar, quem que ela vai chamar? Então, isso é muito importante. Essa patrulha é para isso. Na hora do desespero, onde ela vai ligar? E essa equipe vai também para condução,
não é a equipe que prende, a equipe conduz ambos para a delegacia e o delegado decide para encaminhar para o judiciário. Um ganho que a gente teve foi que parece que a delegacia feminina agora, né, ela é 24 horas, não era, né? A DDM é 24 horas, né? Nós temos uma Delegacia da DDM, Mulher. Isso, nós temos, hoje, em Ribeirão, teve um avanço muito grande. Tínhamos uma vara da violência, né? Na verdade, começou com o cartório, depois veio a vara, veio o cartório, depois uma vara, nós temos 2 varas de violência, temos 2 promotores, agora chegou mais um, então 3 promotores, defensoria pública e uma DDM 24 horas. Dentro da DDM tem uma sala de justiça restaurativa com uma equipe lá para atender, tem o grupo Amarelas, então nós temos várias ONGs que têm um atendimento também a essas mulheres, tem o PME, que é a prevenção, tem vários ONGs que atendem essas mulheres, tem a seção da mulher, que é da prefeitura, tem o Saúde On, que tem esse trabalho, tem o auxílio aluguel. Então, essas mulheres, ela tem vários caminhos que ela pode ser acolhida e atendida. Então, Ribeirão tem uma gama de trabalho que pode acolher essa mulher e essa mulher pode ser encaminhada para sair do ciclo. Porque ela precisa de um olhar mais acolhedor, né? Não pode ser simplesmente a polícia chegar, tem que ser alguém preparado, né? A pessoa está muito fragilizada. E assim, mesmo a patrulha, que nem a Polícia Militar também tem a sala Lilás, mesmo a viatura estando indo naquele local, a viatura que vai estar preparada para acolher. Ah, tá. A viatura que vai, essa patrulha que vai, sempre vai um homem e uma mulher para acolher aquela vítima, ela é muito bem acolhida, ela vai ser encaminhada, muitas vezes ela chama ali, vai ali para ver se está tudo bem, se ela recebeu aquele atendimento adequado. Então, as equipes estão bem preparadas para fazer esse acolhimento, não ter a revitimização, não ter a exposição daquela mulher, porque muitas vezes tem o apontamento da vizinhança, tem as críticas, então isso tudo tem um cuidado muito importante. E na questão das denúncias, até no início a gente estava falando, né, da questão de você acabar metendo a colher aí, né, dentro da vida alheia, fazendo uma denúncia. Muitas vezes as pessoas, elas se fecham, né, e tem medo de denunciar, às vezes não é nem questão de ser anônimo ou não, né? Eu já passei por uma situação dessa, que você fica agoniada, assim, você está escutando, você não sabe se não é, aí você fica, isso você chama a polícia e não é nada, isso você não chama também e sabe, assim, você fica, né? Você não sabe se você vai e você volta. Então, é importante, né? Pelo sim ou pelo não, é melhor chegar lá e não ser nada do que você deixar rolar e acabar acontecendo alguma coisa pior, né? Com certeza. É um assunto que vai longe, né? Assim, e que tem que ir longe. Tem que ir longe. Foi maravilhoso, né, Cíntia? Passa tão rapidinho. Passa rápido, né? Dirley, eu queria te agradecer. Se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa sobre você, sobre sua pré-candidatura, alguma dica, né, para as mulheres, ou algum recado que você queira dar. Se você quiser passar, o microfone é seu. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece. Tá? Eu só tenho a agradecer. E pode sim, devemos colocar a colher. Estou à disposição que nós mulheres possa sair do espaço de plateia e se colocar em destaque de empoderamento, né, de nos apoiar mais, tanto no espaço do Pod Mais 40, quanto a nível Brasil, porque esse é o momento exato. Nós estamos tendo a oportunidade de seguirmos adiante, nos fortalecermos, né? Então, vamos colocar a colher. Vamos colocar a colher. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Então, chegamos ao fim de mais um episódio, né? Fazer o quê? Acabou. Porque eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode! Muito bom. Muito bom. Aqui, tua colher, que senão eu vou levar ele embora. Quase. Já vai trocar de colher, já. Já vou trocar de colher, essa aqui tá brilhando mais. Muito bom. Nossa, realmente é um assunto que a gente tem que parar para refletir, né?
E é verdade, eu acredito que desde criança, deveria fazer terapia. Pena que Não, muita gente ainda não... Nós temos um trabalho, nem é da guarda. Eu fiz um curso com a USP, né? E chama... como que chama? Hora de Ser. É com criança de 3 a 10 anos. O quanto que a criança confunde o cuidado com a violência. Por isso que as crianças estão sendo abusadas mais cedo. Nossa, eu vi um relato, onde que foi, gente? É um relato real, que a criança falou pra mãe assim, o tio passou cocô em mim. Daí depois a mãe foi investigar, ele tava passando o órgão sexual na criança, só que como a criança é muito pequena, ela não entende que aquilo é, sabe? Aham. Não, e assim, Eu fiquei de cara. Eu fui atender uma